questão número 5 da prova discursiva do INEP, do Revalida, uma questão sobre síndrome do corrimento uretral. Vamos dar uma olhadinha aqui no enunciado. Nós temos um paciente de 22 anos de idade, comparece à unidade básica de saúde, sem apoio de exames laboratoriais nessa unidade, e o sintoma que ele apresenta é corrimento uretral discreto, amarelado e com odor forte, acompanhado de prurido e disúria há 3 dias. Nós não temos mais informações sobre a história desse paciente, sobre o histórico clínico dele, é só o que a gente sabe, o que está nessa questão, nesse enunciado. Então, uma síndrome do corrimento uretral, o paciente tem disúria, o paciente tem prurido e esse corrimento uretral discreto aí há cerca de 3 dias. Com base nesse enunciado, temos que responder 5 questões aqui. Vamos dar uma olhadinha na primeira. A primeira diz o seguinte: aponte 5 itens da história clínica do paciente que devem ser coletados durante a entrevista. Pessoal, essa é uma alternativa aqui, um item da questão que é muito amplo, abre um leque enorme aqui de perguntas que podemos fazer na anamnese, porque a anamnese é fundamental que seja completa e bem realizada para direcionar o diagnóstico e o tratamento do nosso paciente. Mas eu escolhi 5 itens aqui que são importantes. Você não pode deixar de perguntar ao avaliar um paciente com uma possível infecção sexualmente transmissível. Vamos lá. Eu coloquei primeiro o item da identificação em relação à orientação sexual que o paciente tem, se ele se considera homossexual, heterossexual, bissexual, ou se não sabe descrever, e também a sua identidade de gênero. Tá? Então isso aqui é importante que você pergunte para que você possa direcionar a anamnese e a conversa com o seu paciente. Ok? Número 2, eu coloquei as parcerias. O paciente já teve relações sexuais, porque aqui no anunciado ele não fala se ele teve relação sexual recentemente ou não. Então vamos investigar com esse paciente se ele já teve relações sexuais, quantas parcerias no último ano, no último mês, quando foi a última relação, teve relações com homens, com mulheres, ambos. Tudo isso faz parte da nossa avaliação na anamnese. O que mais? Práticas sexuais. Que tipos de relação sexual? Anal, vaginal, oral, receptiva ou insertiva? Tudo isso também direciona a nossa investigação. Outra questão importante, a história de infecção sexualmente transmissível. Já teve no passado infecção sexualmente transmissível? Qual foi? Qual foi o tratamento realizado? Tomou os medicamentos pelo tempo preconizado? Vamos também entender se esse paciente já foi exposto outra vez, se já teve tratamento, se o tratamento foi eficaz ou não, se seguiu a recomendação médica ou não, tá? E a parte da proteção também é importante. Qual medida ou quais medidas de proteção de infecção sexualmente transmissível o paciente utiliza? Quando utiliza sempre, não utiliza preservativo de barreira, por exemplo, masculino e feminino? É importante que a gente saiba identificar essa situação, tá? Então eu coloquei aqui 5 itens que a banca com certeza vai aceitar como corretos, mas claro, essa questão aqui deixa aberto para outras perguntas também. Letra B, identifique os 2 agentes etiológicos mais prováveis nessa situação. Neste caso, não há dúvida, pessoal. Falou em síndrome do corrimento uretral, eu penso em Neisseria gonorreia, que faz a uretrite gonocócica, e Chlamydia trachomatis, que é a principal causa da uretrite não gonocócica. Existem outras causas? Existem, ureaplasma, micoplasma, tricomonas, mas os 2 principais com certeza são esses. Resposta correta, Neisseria gonorreia e Chlamydia trachomatis. Letra C, na indisponibilidade para a realização de exames laboratoriais, qual é a primeira opção de tratamento para corrimento uretral? Neste caso, nós vamos tratar para Neisseria e para Chlamydia, certo? Pois são os principais agentes causadores. Então, para isso, nós vamos utilizar a ceftriaxona 500 mg intramuscular em dose única, que é eficaz contra a Neisseria, e a azitromicina por via oral, dose única 1 grama, que é eficaz contra a Chlamydia. Na verdade, o tratamento da Neisseria também inclui a azitromicina, embora não seja uma droga muito eficaz para a Neisseria, mas entra aqui com o intuito de evitar o surgimento de cepas resistentes para a ceftriaxona, tá? E acaba tratando, claro, empiricamente também Chlamydia ou outros agentes. Mas quando eu não tenho o agente etiológico, é importante que você saiba, nós utilizamos esse esquema. Ceftriaxona intramuscular, 500 mg,
e azitromicina 1 grama ou 1000 miligramas por via oral, ambos em dose única, tá? O que mais que nós temos aqui? A letra D. Se os sintomas persistirem após 7 dias de tratamento, mesmo com o uso regular da medicação, qual agente etiológico deve ser tratado? Aqui entra Trichomonas vaginalis. É um agente menos comum como causador de uretrite em homens, mas pode causar. Ele não é tratado com ceftriaxona, né, ou com azitromicina. Então o tratamento é com metronidazol. Foge a esse tratamento que foi utilizado empiricamente. Existem outros agentes? Existem, como eu falei, ureaplasma, micoplasma, mas de forma geral são tratáveis com azitromicina. Então, nesse caso, quem ficou de fora do tratamento, considerando a persistência por 7 dias dos sintomas, é Trichomonas vaginalis, a resposta correta dessa alternativa. E o último item dessa questão diz o seguinte: cite as 3 vacinas que devem ser averiguadas no cartão de vacinação e as 4 testagens a serem oferecidas que são pertinentes ao caso. Aí nós temos que seguir o que manda o PCDT do Ministério da Saúde sobre infecção sexualmente transmissível. As vacinas que estão incluídas nesse PCDT, que são comentadas, são de HPV, hepatite B e hepatite A. Tá? Então, essa é a resposta. Esse paciente teria direito à vacina para HPV ou hepatite A pelo Ministério da Saúde, pelo PNI? Não, certo? Porque, por exemplo, HPV é indicado para até 14 anos de idade. Esse paciente tem 22 anos. Mas é interessante verificar se ele tem já esquema vacinal prévio, se esse paciente foi vacinado ou, né, se procurou tomar vacina, por exemplo, fora do âmbito aí do SUS, pode ter tomado uma clínica privada, e isso é interessante a gente conhecer se o paciente tem alguma proteção contra esses agentes ou não. Mas são essas 3 vacinas que estão incluídas aí no nosso PCDT de IST, que devem ser avaliadas numa situação de exposição ou uma situação de diagnóstico de infecção sexualmente transmissível. E as testagens, né, a testagem deve ser realizada para esses 4 agentes. Não perdemos a oportunidade de testar, né, paciente para HIV, para sífilis, hepatite B e hepatite C. Claro, eu devo testar esses pacientes, se eu tiver disponibilidade, para Neisseria, gonorreia e clamídia trachomatis. Só que aqui a própria questão já fala que não existe apoio de exames laboratoriais, tá? Então isso aqui a gente testa com um teste rápido, né? Pode ser feito sem laboratório, tá? Então, testagem para esse paciente, HIV, sífilis e hepatites B e C, tá bom? Então, pessoal, essa foi a minha correção aí dessa questão número 5 do INEP da discursiva. Espero que você tenha tido um bom desempenho na sua prova. Desejo um bom domingo.